Houston, you've got to see this. O programa de destaque de hoje, aqui da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, está recebendo nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, com muito prazer, o Dr. Laércio Noronha Xavier. Ele é advogado, doutor em Direito Público, mestre em Direito Constitucional e especialista em Economia Política, que está lançando um livro, Políticas Públicas de Segurança. Antes da gente falar sobre o livro, doutor Laércio Noronha Xavier, eu queria saber um pouco de você. Como foi que você entrou, certo, para esse tipo de pesquisa? Por que você se interessou por segurança pública e quando foi isso? Jonas, há 5 anos atrás, nós começamos a nos preocupar com os índices alarmantes de segurança pública no Ceará e escrevemos um artigo chamado Políticas Públicas de Segurança Urbana para o Jornal Diário do Nordeste, no Caderno de Cultura. Foram 14 laudas, 3 páginas, e a partir daí a gente criou um piloto acerca dessa discussão. E depois tivemos a oportunidade, numa seleção do edital da FUNCAP, de termos ganho essa seleção, juntamente com 12 professores e doutores, para discutir segurança pública. Então, professores e doutores da sociologia, do direito, da tecnologia da informação, da medicina, da biologia, da geografia, professores de várias áreas que foram discutir segurança. E o nosso projeto foi Conselhos Comunitários de Segurança Pública, que é uma experiência que surgiu no Ceará, em São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais, na década de 80. Como é que as comunidades se organizam e discutem a segurança pública a partir desse viés comunitário. E escolhemos o bairro Vila Velha, que é um bairro que nem é tão violento, mas também que não é tão pacífico, e que tem uma população de 62 mil habitantes, é o 3º bairro mais populoso da cidade. E fomos, juntamente com a comunidade, fizemos uma pesquisa, uma síntese diagnóstica do bairro e uma pesquisa acerca dos grandes problemas de segurança do bairro. E a partir daí apontamos um projeto de segurança pública para o bairro, cuja metodologia pode ser utilizada em qualquer dos 5.565 municípios brasileiros. E uma das coisas interessantes da pesquisa, Jonas, é que dos 10 problemas listados pela comunidade, 8 problemas são problemas do município. Quando o município não resolve o problema da iluminação, do terreno baldio, da falta de segurança em relação à pichação, à poluição sonora, esses problemas se tornam de segurança pública. Então, o que está na alçada do município, quando não resolvido, se torna problema do Estado, né, em termos de segurança pública. E a partir daí nós fomos acrescentando nossas pesquisas, segurança pública no Brasil, no Ceará, em outras cidades do exterior, como é que se dá o pacto federativo nessas cidades, e a construção de um conceito de segurança pública a partir da Política Nacional de Segurança e da Constituição. Mas, na verdade, é um livro que tem um pouco de direito constitucional, criminologia, sociologia da violência e muito direito urbanístico. A gente sai do viés comum, enquanto profissional do direito, de analisar a segurança sob o aspecto do direito criminal, do direito penal. Nós trazemos como âncora uma abordagem mais do ponto de vista urbanístico. Como é que o município pode ingressar nessa discussão a partir do conhecimento da cidade. E os conselhos municipais, que são mais de 300, estão presentes em 184 municípios do Ceará, na verdade, eles faltam o conhecimento acerca da realidade do seu distrito, do seu bairro, da sua cidade. Nós que somos cidadãos que temos um nível de conhecimento superior em termos do ensino superior, né, um pouco mais qualitativo, nós não temos informações acerca do nosso bairro. Nós não conhecemos quantas praças, quantos imóveis, qual é o IDH do nosso bairro, qual é a história do nosso bairro. Então, os conselhos comunitários também têm essa dificuldade de ter informações acerca dos bairros e, mais do que isso, de colocar esses problemas, que são aparentemente de segurança do Estado, na alçada da municipalidade. E por que, então, que esse seu projeto poderia ser implantado em um pequeno município como experiência? Você
Você sugere aqui em algum momento isso? Ou poderia ser em um bairro da cidade e por que isso não foi aceito ou se... O livro foi lançado agora, foi lançado em julho em Porto Alegre, em agosto aqui em Fortaleza. Também lançamos em Sobral e Quixadá, agora em setembro. Veja bem, nós estamos com uma discussão nova. Né? A segurança pública é um tema que ela tem um déficit de debate acadêmico muito grande. Só a partir de 1988 é que a academia começa a se aproximar da política pública de segurança. Os próprios movimentos sociais sempre estiveram distantes dos trabalhadores da segurança pública. E esse tema, que é um tema muito debatido no senso comum, é uma agrura da sociedade, é uma preocupação do gestor público, ele ainda não chegou para a seara municipal. Quer dizer, são poucos os municípios no Brasil que trabalham a segurança pública. Doutor Laércio, eu estou olhando aqui o seu livro, aí a impressão que eu tenho é que o senhor dividiu a cidade por bairros e esse seu projeto poderia ser implementado em um bairro de Fortaleza e como fazê-lo? Não, na verdade, Jonas, a ideia é que a gente tenha conhecimento acerca dos bairros. Os planejadores urbanistas, eles defendem que haja o planejamento urbano a partir da unidade básica de planejamento, que são os bairros. Então, Vila Velha, como um bairro que poderia estar entre as 15 maiores cidades do Ceará em termos demográficos, ele tem problemas que qualquer município do interior do Ceará teria. Então, a ideia é criar um ambiente para que os municípios tenham as suas secretarias de segurança pública atuando em caráter preventivo. Nós já temos experiências em várias capitais, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Vitória, experiências bem-sucedidas da atuação municipal em segurança pública a partir do viés preventivo. E no Ceará nós já temos 6 municípios com secretarias municipais de segurança. Juazeiro, Canidé, Sobral, Eusébio, são municípios, Tauá, são municípios que já vêm discutindo a segurança pública, atuando em parceria com o governo do Estado, tendo uma perspectiva de desmonte dos ambientes criminosos dos bairros, ou seja, essa responsabilidade dividida entre Estado e municípios já é uma realidade, ainda que iniciante, no estado do Ceará, a partir desses 6 municípios e algumas capitais que vêm assumindo isso. Fortaleza ainda não despertou para essa discussão, apesar de a gente assistir no debate eleitoral que praticamente todos os candidatos defendem a segurança pública. E o debate do município na segurança pública é um debate recente, bem mais recente. Ele vem das eleições de 2000, então 2004, 2008, 2012, nós estamos na 4ª eleição onde se discute a segurança. E eu acredito que a partir de 2013 a gente já esteja correndo celeremente para a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança, aliado ao urbanismo, ao planejamento urbano. É fulcral que em Fortaleza, por exemplo, Jonas, a gente recrie o Instituto de Planejamento. Não tem desculpa Fortaleza, a 5ª cidade do Brasil em população, não ter um Instituto de Planejamento. A cidade ser acéfala em termos de construção intelectual do futuro da cidade. Uma cidade que não se pensa daqui a 10 anos, uma cidade onde os eventos, os empreendimentos ocorrem de forma espontânea, experimentalista. Se não fosse a iniciativa privada utilizando os seus empreendimentos como forma de centralização econômica, Fortaleza ainda seria uma cidade concentrada em 10, 11, 12 bairros no nordeste da cidade. E quando a gente fala em segurança pública do município, a gente, aqui o leigo do outro lado da linha, ele está pensando que nós vamos ter os guardas armados fazendo patrulha igual o Honda? É isso que está na cabeça das pessoas. Mas, na verdade, o que seria essa segurança de bairro? Na verdade, há uma visão reducionista que segurança pública é igual a policial. Isso. É igual as pessoas na rua, o agente público na rua. Quando, na verdade, a segurança pública é a diminuição de conflitos, é a ausência de conflitos na sociedade. Então, se o município, a administração municipal está mais perto do cidadão que mora no município, cabe à gestão municipal tentar resolver esses conflitos que, na maioria das vezes, não são problemas de segurança. São problemas de iluminação, são problemas de mobilidade, são problemas de carência de oportunidade nos bairros mais pobres da cidade. De 335 praças em Fortaleza, só 10% tem
qualidade em receber as pessoas. Então, a maior carência de praças, de equipamentos públicos, de esporte, de cultura, de emprego e renda, são os bairros mais pobres da cidade. E aí, Jonas, não precisa ser sociólogo para entender que quanto menor o índice de desenvolvimento humano, educação, saúde e renda, maiores as condições de violência, marginalidade e criminalidade. Então, a prioridade do município é atuar nesses bairros de maior carência, da ausência de oportunidades, da menor presença institucional. Então, há uma nova proposta de segurança pública, e por isso que é políticas públicas de segurança, em contraponto a essa visão obsoleta da política de segurança pública. E aí nós temos duas doutrinas. Uma doutrina arraigada na repressão, uma doutrina que tem como fundamento o policial, a maioria dos trabalhadores na política de segurança pública são da esfera policial, e esse modelo é um modelo esgotado. É um modelo que tem um monopólio das unidades federativas do Estado, enquanto que as políticas públicas de segurança, ela envolvem uma equipe multidisciplinar. O arquiteto, o engenheiro, o economista, o comunicador social, o administrador, o sociólogo, o advogado, a participação do município, o conhecimento da realidade urbana, social e econômica ambiental dos municípios. É isso que a gente precisa conhecer em relação à Fortaleza. Ter uma produção de conhecimento a partir desse Instituto de Planejamento e aí casar com a segurança, casar com um pool de políticas públicas vinculadas ao Estado, a participação do empresariado. E a participação da comunidade. Da comunidade, do terceiro setor, que a comunidade saiba ler a sua comunidade, que saiba ler o bairro, saiba ler as ruas, saiba identificar seus problemas, que os conselhos comunitários não sejam apenas centros de delação, ali está o traficante, ali está o viciado, ali está o assaltante, não. Que a gente conheça dados sobre os nossos bairros. Quando a gente conhece os dados sobre os nossos bairros, a gente conhece muito mais a realidade. Conhecer o bairro não é andar pelo bairro, conhecer o bairro é ter esses números sobre a mesa e discutir acerca da realidade local, da realidade comunitária. E qual é a experiência que existe no mundo em que um bairro era violento e que se implantou essa política e que se resolveu a maioria dos problemas? Olha, nós temos experiências fantásticas em Medellín, Bogotá, na região da Emília-Romana, que é no norte da Itália, onde os governos municipais se juntaram e foram trabalhar a segurança pública ligada ao planejamento e ao turismo. E temos uma experiência fantástica que é Nova York com Tolerância Zero. Muita gente acha que o Tolerância Zero é um programa de repressão. Não foi só isso. O programa Tolerância Zero, que foi criado na década de 90 pelo prefeito Rodolfo Giuliani, com o auxílio do William Breton, que deu consultoria ao Estado do Ceará no segundo governo do Tasso, o que é que eles fizeram? Primeiro, eles exoneraram 75% dos quadros policiais, 75%. Contrataram 3 vezes mais o número de profissionais. Atuaram com ciência e tecnologia, porque a ciência e tecnologia faz com que a gente tenha um mapeamento das áreas criminógenas, faz com que haja uma antecipação da polícia em relação ao crime, a própria migração do crime. E em Nova York, como nessas cidades, a polícia é uma tarefa da municipalidade. Além disso, eles atuaram com reforma urbana, ou seja, bairros que eram violentos, áreas que eram degradadas, eles fizeram operações urbanas consorciadas, parcerias públicas privadas, onde se tinha uma área mal iluminada, degradada, virou um shopping center, um restaurante, um pool de atividades empresariais, de sorte que Nova York recebeu inúmeras operações urbanas consorciadas ligadas à questão da prevenção e da melhoria da qualidade dos bairros. E também, o Tolerância Zero vem daí, nenhum tipo de tolerância em relação à desordem. Quem pulava a catraca do metrô, a poluição sonora, a pichação, as pessoas que trafegavam bêbadas nas ruas, o potencial marginal em relação a equipamentos da cidade. Então, o programa Tolerância Zero, eles tiveram uma reforma institucional com os seus quadros, exoneração e contratação de novos quadros, uma atuação na reforma urbana, atuação em tecnologia e o Tolerância Zero em relação à desordem. Então, a prefeitura ela pode atuar com a Guarda Municipal, juntamente com o Ronda do Quarteirão,
como parceria, o policial comunitário junto com o guarda municipal atuando nos bairros, coletando informações e continuando a cumprir o seu papel de defesa do patrimônio, defesa das autoridades, segurança dos eventos, mas que saia dessa esfera e que o guarda municipal esteja presente no bairro fazendo esse levantamento junto com o Ronda do Quarteirão, pode haver uma parceria, acerca dos grandes problemas do bairro e também em relação à desordem. São Paulo trabalha combatendo a desordem, reprimindo a ocupação ilegal das praças, a pichação, a poluição sonora. Essas são tarefas de combate à desordem que necessariamente é uma tarefa de repressão, mas uma tarefa de antecipação aos atos de marginalidade. E no caso do Rio de Janeiro, dessas comunidades pacificadoras? O Rio de Janeiro, Jonas, ele estava vivendo um problema grave. O Rio de Janeiro era um estado uma cidade onde boa parte dos bairros periféricos estavam dominados pelo Estado paralelo, pelo tráfico, né, pelos criminosos do crime organizado. E o Rio de Janeiro estava vivendo um processo de colombinização, de mexicanização. Então o Rio de Janeiro ele teve que atuar retirando, expulsando o marginal do morro, indo até de encontro à Constituição Federal, lá no artigo 136 da Constituição, o que acontece no Rio de Janeiro pode ser conceituado como um estado de defesa. Só que o estado de defesa, ele é decretado pelo presidente da República, com o aval do Congresso e ouvindo o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, nós tivemos aí, quebrando um precedente constitucional, a ocupação dos morros pela Polícia Federal, Civil, Militar, as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, para tentar recompor a ordem, né? E, mais uma vez, indo até de encontro, do ponto de vista procedimental, ao que diz a Constituição acerca do estado de defesa. E hoje o Rio de Janeiro está tentando retirar esse déficit histórico acumulado acerca do estado paralelo que se infiltrou nos morros cariocas e que havia uma certa complacência em relação às instituições públicas, tanto em relação à segurança pública, como do outro lado às milícias. E isso está muito bem reportado no Cidade de Deus, está muito bem reportado no Tropa de Elite 1 e 2, que são filmes baseados em fatos, são filmes baseados em livros e que mostra o estágio de quase guerra civil que vivia o Rio de Janeiro nos morros. Então, as UPPs é uma resposta do Estado dentro das comunidades e que, a partir desse ingresso das Forças Armadas, da polícia, vem agora uma série de políticas públicas acompanhando o trabalho da polícia. Então, polícia em primeiro lugar e depois as políticas públicas tentando diminuir essas carências acumuladas nos morros cariocas. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nós não teríamos um bairro que fizesse realmente medo. Nesse diapasão, não. Diapasão, não. E eu veja bem, as UPPs, ela representa um quadro extremo. O quadro do Rio de Janeiro era um quadro extremo. Da mesma forma que o Rio de Janeiro atuou nas UPPs, São Paulo atuou em tecnologia, em ciência e tecnologia, em qualificação dos seus quadros profissionais. Minas Gerais atuou com as áreas de integração regional de segurança pública, trabalhando bairros, trabalhando cidades, blocos de cidades que fizessem parte de região. E o estado de Pernambuco trabalhou com antecipação do crime. Lá em Pernambuco, por exemplo, quem chefia o projeto de segurança pública com as instituições, governo do Estado, o município e a sociedade, é o secretário de planejamento. O governador senta à mesa quinzenalmente, discute com as entidades, mas não é o secretário de Segurança Pública que toma a frente nesse trabalho de combate à violência em Pernambuco. É o secretário de planejamento. Então, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro são os exemplos mais bem-sucedidos de segurança pública na década passada e cada um com experiência diferenciada. Deixando claro que o caso do Rio de Janeiro era o mais emblemático, era o mais extremo e que, mesmo quebrando esse esteio constitucional em relação ao estado de defesa, trazendo um precedente perigosíssimo, é uma atuação que merece destaque. E como é que as autoridades cearenses veem esse seu projeto aqui? Olha, o livro foi lançado agora, como eu já falei, nós estamos ampliando esse debate, levando para as universidades, levando para os meios de comunicação. Os candidatos municipais já
como eu já falei também anteriormente, já tem uma preocupação maior com a segurança, né? Acho que o papel do governo do Estado é incentivar a criação de novos municípios, a gente retirar a responsabilidade das costas do policial. Eu acho que isso talvez seja o ponto mais relevante do livro. Né? O empresariado, o terceiro setor, os municípios assumirem a responsabilidade institucional em segurança pública. E aí nós estamos abertos para que a gente possa colaborar na criação das secretarias de segurança pública nos municípios, em relação a esses projetos serem executados nos bairros. Eu acho que nós temos um campo fértil para essa discussão, né? E não temos nenhuma ilusão que de uma hora para outra a gente vai mudar o quadro. Né? Quem trabalha com prevenção em segurança pública tem a devida dimensão que esse é um projeto a médio prazo. Né? A segurança pública, a repressão qualificada é imediata, a prevenção a médio prazo e a reeducação é a longo prazo, porque aí vai envolver todos os segmentos da sociedade. Mas o fundamental é iniciar o debate, fundamental é ter um balizamento teórico para se discutir segurança em outro naipe, que saia da discussão meramente repressiva e que possa mostrar aos cidadãos que a segurança pública, na verdade, é consequência da falta da eficiência do Estado. Eu queria saber como é que você estruturou, de que forma para o leitor acompanhar aqui cada capítulo do seu livro, como foi que você conseguiu organizar para que ele pudesse entender, por exemplo, aqui no capítulo 1, que é a concepção e fundamentos constitucionais de segurança pública, aí para a pessoa entender o que é a segurança pública do ponto de vista constitucional, né? E como é que você conseguiu formatar o livro para que as pessoas entendam o que eu estou vendo aqui e que você fala até aqui em violência contra jovens e mulheres, né? Então, queria que você falasse um pouco mais especificamente do livro. Metodologicamente, esse é um livro conceitual, analítico e propositivo. Conceitual porque a gente analisa a segurança pública do ponto de vista constitucional, quais são os elementos conceituais da criminalidade, da violência, da marginalidade, o que é segurança pública, qual é a concepção da segurança pública no Brasil através da Política Nacional de Segurança, o que é que a Constituição brasileira e do Ceará fala sobre segurança. Depois a gente vai analisar a segurança pública no Brasil, no Ceará, em cidades internacionais, o que é policiamento comunitário, o que é a segurança pública no município, nossa pesquisa propriamente dita no bairro Vila Velha, um projeto por Vila Velha. Então, nós temos esse caráter conceitual, analítico, de analisar a realidade vexatória da segurança pública, e propositiva, porque nós apresentamos uma proposta de segurança pública para os municípios. Mas, em especial aos jovens, tem um dado muito interessante. 87% da população é a favor da diminuição da maioridade penal. É um dado escorchante, 87%. Hegemonicamente, a sociedade acha que tem que diminuir a maioridade penal. Mas veja bem, o IBGE diz o seguinte, é uma pesquisa do IBGE, só 0,14% dos 32 milhões de jovens brasileiros entre 12 a 18 anos tem problemas com a lei. Então a sociedade, 87% acha que deve reduzir a maioridade penal, quando esse universo é um universo diminuto. Né? É um universo de 0,14% dos jovens brasileiros. Tem gente que pensa que é 30%, 40%, 50%, mas não, é menos de 0,5%, é menos de 0,15%. Então nós temos que ter uma atuação destacada em relação a esses jovens, porque eles são absolutamente minoritários em relação ao conflito com a lei. Né? E por que a sociedade quer colocar um jovem na cadeia diferentemente do que colocar na sala de aula? Porque a concepção que nós temos de segurança, ela é uma gangorra discursiva. Ou seja, quando a gente não é a favor de mais repressão e mais violência, ou de leis mais rigorosas, a gente é a favor de direitos sociais e questões sociais. Então, o nosso livro ele tenta conservar e superar esses dois modelos. A gente tem que ter uma repressão qualificada, com tecnologia, que se aproxime do crime, mas também temos que ter políticas públicas. E esse jovem é um jovem sem oportunidades, lógico. Existem jovens, como existem adultos, que de forma consciente ingressam no crime. Eles fazem uma mensuração dos problemas que vão ter, dizem, olha, eu vou não ter oportunidades, eu não tenho emprego, e eu vou ingressar no crime porque compensa, eu não vou viver muito.
Então, muita gente ingressa na criminalidade de forma consciente, outras pessoas não, são arrastadas para o crime. Então, nós temos aí que juntar tanto a repressão como a criação de oportunidades sociais. E o jovem da sala de aula, o jovem praticando esporte, o conhecimento das realidades locais, ele é fundamental para que a gente desmonte esse ambiente criminógeno dos bairros propício à violência e à marginalidade para a juventude. O bairro São Miguel, por exemplo, ou o Bom Jardim, o problema desse bairro é que há um grande número de jovens que não têm oportunidades sociais. Alguns jovens também já estão numa atuação criminosa, já chegando ao ápice, né? Já chegando ao ápice em termos de experiência violenta. Então, a gente tem condições de, se não recuperar, pelo menos garantir que inúmeros jovens não ingressem na violência, na marginalidade, através da sala de aula, através da quadra de esportes, através da capoeira, da cultura, do conhecimento da realidade local. Fundamentalmente, a gente tem que conhecer a realidade onde a gente mora. Porque eles não teriam tempo, né? Não teriam tempo para ingressar na marginalidade. Esse é o grande problema das nossas cidades, principalmente de Fortaleza, que é uma cidade acéfala, sem um instituto de planejamento, é uma cidade que não se prepara para o futuro e que não conhece a realidade dos seus bairros. Dizer que a gente conhece o bairro porque anda nos bairros é uma visão extremamente empírica e desintonizada da realidade. Nesse momento político que está acontecendo agora, você acha que os nossos candidatos têm consciência disso? Olha, o momento eleitoral é um momento que ele é dominado pelo marketing eleitoral. São os marqueteiros que analisam, que determinam o que a ele vai dizer, né? pesquisa qualitativa. E a segurança pública, ela está entre os 5 maiores problemas, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo. Segurança pública, educação, emprego e renda, mobilidade e saúde são os temas que o eleitor elegeu como os prioritários. Então, os marqueteiros, junto com os partidos políticos, eles vão criando ali projetos, símbolos de campanha para discutir essas temáticas. Acaba sendo bom, né? O momento eleitoral, ele não permite um debate muito mais aprofundado, o programa eleitoral gratuito. Mas os debates que ocorrem nos meios de comunicação, ou nas universidades, ou nas entidades de classe, já tem um tempo mais alongado onde os candidatos podem mostrar suas propostas. Alguns candidatos já analisaram esse livro, né? Alguns candidatos já estão falando com mais fundamentação, o que eu fico extremamente honrado. Esse livro está servindo, inclusive, para a campanha eleitoral, quando alguns candidatos já se balizam seus posicionamentos, ou na própria criação de uma Secretaria de Segurança Pública, a partir da nossa obra. Mas qual é o público-alvo do seu livro? O público-alvo, academia, né? Profissionais do direito, da sociologia, da geografia, que estudam a cidade e a segurança pública, os policiais, as instituições públicas que trabalham com forças coercitivas, a própria prefeitura municipal e todo cidadão interessado em debater a segurança pública com mais fundamento. Porque a segurança pública é um tema absolutamente democrático, que atinge todo mundo, mas a discussão ainda se dá muito pelo senso comum. Há uma postura muito utilitarista da segurança pública, eu não digo nem da segurança pública, da violência. Tem muita gente, principalmente nos meios de comunicação, Jonas, que utilizam a violência como uma seara política, como um viés, um trampolim político. Então, não é apostando na melhoria da cidade, não é apontando saídas, é trabalhando e mostrando a violência, né, o que acontece na cidade de forma fria, de forma crua, sem apontar soluções. Então, é um livro que atinge as forças coercitivas, os policiais, a academia e também as instituições municipais em relação. E como nós só temos 1 minuto para as suas considerações finais, você aproveite e para dizer onde encontrar o livro, né? O livro, ele está sendo vendido no Gabriel, na livraria O Gabriel, lá na Universidade de Fortaleza, conhecido de todos. E é um livro que ele não tem uma logística, porque foi feito por uma editora local. Talvez na 2ª ou 3ª edição a gente já tenha essa logística de distribuição nacional. Então a gente tem que viajar muito para dar palestras em outros estados, divulgar o livro. E hoje nós estamos aqui nesse programa mostrando ao fortalezense e ao público do interior do estado
que há cearense produzindo sobre segurança pública, através de incentivos estatais, como que é o caso da FUNCAP, e que tem o apoio do BNB, da OAB e do SIC, do Sinduscom, entidades preocupadas em divulgar a questão da segurança e fazer com que as instituições públicas trabalhem isso de forma interdisciplinar e com qualidade. Mas quem quiser comprar, a Livraria do Gabriel, tem lá um exemplar esperando por você. Ok, muitíssimo obrigado. Eu conversei aqui com o Dr. Laércio Noronha Xavier. E esse programa sempre é gravado aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, que voltará na próxima semana com outra personalidade em destaque. Esse programa também é exibido através do youtube.com/FGFES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.